Fala, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o meu final de semana, alguns jogos aí que eu trabalhei. Quero passar um pouquinho para vocês de uma maneira bem breve como que a gente faz a nossa prévia e a nossa seleção de jogos, tá certo? Valeu, vamos lá pro vídeo então. Vamos lá, galera, vamos então para esse vídeo falar um pouquinho sobre os jogos de sábado e domingo, os jogos que eu acabei trabalhando, né? De certa forma aí tive uma boa assertividade aí nesse final de semana. Não significa que é sempre essa maravilha que foi, mas tudo se deve a uma boa pré-análise, né? A um bom estudo prévio de cada partida, beleza? Antes de mais nada, quero convidar vocês aqui a compartilhar, né, o nosso vídeo com quem você conhece, quem está chegando agora, né, no mercado do Correct Score. Se inscreve no canal, né, que aí toda vez que a gente lançar novos vídeos você vai ficar sabendo, tá? Temos o nosso canal do Telegram, que também está na descrição aqui embaixo. Você pode participar lá do nosso canal, a gente comenta, a gente compartilha. Essas listas eu larguei lá, né? Então, bem interessante o nosso canal, beleza? E também, se você não tem conta na Betfair, o nosso link está aqui embaixo. A gente pode ser um porta-voz, né, para algum eventual problema. Você pode contar com a gente, além de participar das promoções vigentes, tá certo? Vamos lá então. Galera, como é que a gente seleciona essas partidas, tá? Primeiramente, nós temos alguns métodos, né? Quem não conhece aqui, ou tá aqui no grupo ou aqui no nosso canal só pelo Legolhada, saiba, deixa eu ajustar aqui um pouquinho, saiba que a gente tem outras estratégias no Correct Score, estratégias essas que são ramificações do Legolhada, tá? Essas estratégias surgiram por conta do Legolhada. A faixa de odds dos jogos que a gente seleciona as mesmas faixas do Legolhado. Primeiro assim, você tem que identificar o seu perfil, né? Pô, que perfil é o meu trade? Eu sou aquele cara que gosta de ficar scalpando o mercado, por exemplo, gosto de trabalhar um under limit, gosto de trabalhar um over, um limite, um over à frente, né? Qual é o meu estilo de trade? É uma entrada mais curta ou é uma entrada mais longa, né? Se você notar, todas essas estratégias que temos no Correct Score, elas são investimentos de longo prazo, tá? Não significa que eu não trabalho um back favorito, né, um lay ao pior em campo, essas estratégias mais corriqueiras, mas o meu estilo, né, e aonde eu coloco de fato todo o meu dinheiro é nessas estratégias que tem uma longa exposição, certo? A gente trabalha com a probabilidade a nosso favor, ou seja, a gente vai entrar em odds 14, 15, 16, 18, sim, a assertividade é muito grande e, pasmem, o head ele é muito controlado, beleza? Então eu quero passar um pouco disso para vocês, tá? Para mais informações, galera, se vocês quiserem, olha, né, eu quero saber a fundo a estratégia, eu quero saber como que vocês fazem a pré-análise, eu quero fazer uma aula particular. Nós temos a nossa mentoria, tá? Eu não vou divulgar aqui valores, não vou falar nada sobre a mentoria. Só estou convidando você, se você quer mais detalhes, quer se profissionalizar, trabalhar como a gente, nós vamos te passar tudo de uma forma particular, tá? Em 3 aulas que a gente faz, tá? São 3 encontros e a gente te monitora ainda por 30 dias ou mais se precisar, beleza? Então, se você quer mais informações, entra lá no nosso canal do Instagram, que o link está aqui embaixo, e chama no direct. É só por lá que a gente vai atender sobre mentoria, tá bom? A gente não quer misturar as coisas. O nosso grupo do Telegram é um grupo free, né, para todo mundo, e ali ninguém paga nada. Então, são só para aqueles que querem algo um pouco diferente, tá bom?
Falando um pouquinho de uma maneira bem ampla aqui sobre os jogos do sábado e do domingo, né? Ou primeiramente, falando um pouquinho sobre a estratégia. Nós, como eu falei anteriormente, além do lei goleada, nós temos o lei 1-0 ou lei 0-1, tá? Que é a mesma coisa, tá? Lei 2-0 ou lei 0-2, lei 1-1, tá? E ainda temos o lei goleada, né? Primeiro e segundo tempo, né? Nós trabalhamos sim o lei goleada, tem uma estratégia, a lei goleada padrão, que é o que vocês sabem, e nós temos o lei goleada primeiro tempo e lei goleada segundo tempo, tá? Mas esses detalhes a gente passa depois na mentoria, tá bom? Falando um pouquinho sobre o lei 1-0 ou 0-1, basicamente consiste no quê? Quando a equipe é favorita, uma odd de 1,50, 2,20, né? Ela inicia o jogo jogando bem, né? Com um padrão, como se fosse um padrão de back, a gente faz essa operação no lei 0-1, no caso dela estar jogando em casa. Tá? Então, basicamente, é essa a estratégia. Esse é o corpo dela, né? E a informação mais importante, né? Se eu tomar o gol contra a minha posição, ou seja, se a zebra fizer o primeiro gol, eu posso ficar exposto até os 84 minutos, 85 minutos, e eu vou ter somente 50%, às vezes até 40% de head, tá? Então, ou seja, tem muita chance do favorito empatar, do favorito virar. Foi o caso do jogo do Atlético de Madrid, né? Que acabou empatando, né, aos 70 e poucos minutos e depois acabou virando o jogo ainda até o final, certo? Então, são essas situações que a gente trabalha. Na grande maioria das vezes, vão ser entradas onde o favorito já vai sair ganhando, tá? Então, são situações que a gente espera, tá? Lei 2-0 ou lei 0-2, basicamente consiste, tu tá no mesmo jogo, tu selecionou a mesma partida, porém a zebra faz o gol antes, tá? Acabou fazendo e você não estava no mercado. Aí a gente vai entrar em lei 0-2, tá? Ou seja, se o favorito empata o jogo, a gente já sai lucrativo. Se a zebra faz o segundo gol, a gente tem até os 85 minutos para levar somente 50% de head. Então é uma estratégia totalmente controlada. Se a gente quiser sair antes e o jogo tiver 0-0, o nosso head ele é mínimo, ele é praticamente nulo. Tem jogos em que o head ele é, dependendo da situação que a gente entra, ele fica nulo ou até um pequeno green, tá? Quando o jogo ainda está 0-0 e tu vê que o jogo se alterou, que, né, tu quer sair da posição, certo? Mais ou menos o que foi o jogo do Atlético Mineiro, né? Eu não tinha entrado, mas se tivesse entrado eu poderia sair um intervalo, eu ia estar com um headzinho mínimo de 1, 2% no máximo, tá certo? O lei 1-1 é uma estratégia que a gente utiliza quando o favorito, nesse mesmo jogo que a gente está acompanhando, o favorito vai e faz o gol, tá? Só que aí tem um porém. O que a gente espera do nosso lei goleada? Que o favorito marque o gol, né, dos 10 aos 40 minutos e ele recue, certo? O 1-1, lei 1-1, é quando isso não acontece. É quando não dá para operar o lei goleada, a gente trabalha no lei 1-1. Ou seja, a gente está vendo que o time está procurando o resultado, né? Uso o exemplo do jogo o jogo do Liverpool hoje, né? Liverpool fez o primeiro gol, depois deu uma recuada até o finalzinho aí do primeiro tempo, deu uma pressãozinha ainda no final e no início do segundo tempo marcou já o segundo gol, né? Então esse é o padrão que a gente espera, até melhor que isso. É uma equipe que faz e já vai para cima para fazer os outros gols, tá certo? Então essa é a operação do lei 1-1. Caso a gente tome o gol 1-1, podemos ficar até os 85 minutos, que também vamos ter os mesmos 50% de head. Então, elas são todas estratégias muito bem administradas e é por isso que, se caso eu tomar um head, né, tivesse tomado esse do Atlético de Madrid, bastavam 3 jogos ou 4 jogos
com green para mim recuperar esse head. Então ele é super tranquilo de fazer. Muita gente pensa, mas eu vou entrar numa odd 15, 16, 18, porque é totalmente arriscado. Se você tem gestão, você sabe o que está fazendo e tem estratégia para isso, não tem erro, entendeu? Sobre a pré-análise, como que a gente seleciona esses jogos, né? Nós selecionamos através das estatísticas, certo? Então a gente vai ver os últimos jogos da equipe, a gente vai ver o over 2,5, se a expectativa é de ser um jogo over, o BTTS, que a gente falou na nossa live também, ontem, no sábado, né? A importância do BTTS, né? Do BTTS sim, ou seja, né? Quem não conhece o BTTS, né? O ambas marcam sim. Então a gente quer que o mercado espere que ambas equipes marquem, tá? Para todas as estratégias, para o legolhada 0-1, 0-2, 1-1, entendeu? Isso é importante, faz parte da nossa pré-análise, tá? E aí a gente vai selecionar o jogo pela faixa de odd. Essa é a seleção que eu faço, né? E aí, lógico que o conhecimento das equipes é muito importante, né? Tem equipes aqui que eu conheço muito bem. Por exemplo, tá? Vou usar esse primeiro exemplo aqui, que foi o primeiro jogo do sábado. O Tottenham, tá? A programação era trabalhar lei 1-0 contra o Crystal Palace. Porém, no momento do jogo, a visualização, a leitura de jogo era tão clara que o Tottenham não estava fazendo um bom jogo, que eu não fiz essa operação. Fiz ao contrário, né? Trabalhei, o Alexandre eu sei que trabalhou no lei 0-1, tá? Esperando um gol do Crystal Palace, e eu trabalhei no lei ao Tottenham no Match Odds, tá? Preferi fazer lá e não fiz nada no Correct Score. Cristian, o jogo terminou 3-0 para o Crystal Palace, teria ganho igual. Perfeito, só que esse gol do Crystal Palace aconteceu lá aos 70 e poucos minutos, né? Um gol de pênalti, se eu não me engano, né? Então era um jogo mais complicado e era visível que estava acontecendo aquilo. Então eu não posso ficar esperando que o Crystal Palace faça 1, 2, 3, né? Entendeu? Eu não posso entrar nesse jogo. Então, às vezes, quer dizer, nem sempre a seleção do jogo, a pré-análise faz essa diferença, ou seja, é a dona da verdade, né? A gente vai ter que conferir o jogo, assistir a partida, operar em live, tá? Para que a gente possa fazer as boas operações e trabalhar também com uma odd relativamente média baixa, tá? Que eu quero dizer com isso? Quando o jogo começa, vamos supor esse jogo do Tottenham e não vou usar esse exemplo que foi totalmente atípico. Werder Bremen, tá? O jogo do Werder Bremen, agora eu não lembro com quem que jogou. Lei 1-0, tava jogando fora de casa, tá? No momento que o Werder Bremen começou o jogo, não estava jogando tão bem, não chegou tão forte, não começou o jogo tão bem, tá? Eu não lembro agora, tá? Pode ser que eu me desminta aqui ou fale bobagem, mas por exemplo, se o Werder Bremen não começa tão bem o jogo, essa odd que começa o jogo lá em 18, 19, ela vem caindo, ela vem se ajustando. Ali pelos 10, 15 minutos ela já está relativamente ajustada. Ela já está na faixa de 12, 13, que é aí o momento que a gente gosta de entrar na partida. Então eu jamais vou entrar em pré-live numa partida assim. Se fosse pré-live, como a gente viu na lista aqui, ela seria a longo prazo rentável, mas aí eu acabo sangrando um pouquinho dentro da operação e eu não gosto muito disso, beleza? Teve uma situação aqui no jogo do Empoli, né? O Empoli aqui, por exemplo, a estratégia era trabalhar em lei 0-1. O Empoli levou o gol ainda no primeiro tempo, eu mantive a posição e o Empoli levou o segundo gol no segundo tempo, tá? Então já teria ganhado ali. O Empoli acabou marcando praticamente no último minuto de jogo um gol de pênalti, né? Então acabou 1-2 essa partida. Então existem sim situações que a gente vai levar o gol contra, mas é totalmente administrável. Eu sei que quando chegar ao minuto 85 eu vou ter 50% de head, né? Se eu quiser fechar antes também, porque eu vejo que realmente o jogo está travado, por exemplo, esse jogo do Empoli, né? A equipe foi lá, fez o gol, né? A zebra, e o jogo travou, não aconteceu mais nada. Eu posso sair antes, só que eu vou sair
né, com 10, 15% de head, tá? Então, quanto mais cedo eu sair, também eu vou ter um head menor, mas eu fico sempre exposto até os 85 minutos, que é o meu limite máximo, tá bom? Que é praticamente o jogo todo, né, galera? 85 minutos é praticamente ficar todo o jogo exposto, né? Eu não vou ficar os últimos 5 minutos, 7, 8 minutos, contando com os acréscimos. Então tem grandes chances, e acontece na grande maioria das vezes, né, do favorito fazer o gol ou a zebra ir lá fazer o segundo, o terceiro, como foi esse jogo do Tottenham, tá bom? Todos os jogos que eu mencionei aqui para vocês acabaram acontecendo, né, a operação. O Dortmund foi um jogo que acabou 4-3 para o Dortmund. O Freiburg também aconteceu. Wolfsburg. Esse jogo do Union Berlin demorou a sair o gol, então eu saí no 0-0, quando estava 0-0, tá? Esse gol acabou saindo tarde, se eu não me engano, até eu acho que o Union Berlin saiu perdendo e depois empatou. O jogo do Cruzeiro não me deu nada de possibilidade, era para trabalhar um lei goleada. Enfim, não vou comentar um por um, que não vou lembrar e vou cometer gafes aqui, tá? Mas a grande maioria são o quê? Equipes que a gente já conhece, equipes que eu já trabalho, que eu conheço. Pô, o Bayern de Munique eu conheço, eu sei como é que o Bayern joga, eu sei qual é o melhor momento para entrar, né, nesse lei 1-0, no caso, quando estava jogando fora de casa, né? O Chelsea, eu sei como joga, entendeu? O Chelsea é uma equipe que tem as suas características próprias, né? O Napoli, tá? O Napoli, se eu não me engano, jogou com a Juventus, né? E acabou ganhando o jogo. Se eu tiver enganado, desculpa se eu tiver enganado, tá? E assim eu vou fazendo, galera. Eu indico, de qualquer maneira, que todo mundo faça uma lista de jogos. Independente da estratégia, se não tem essa estratégia, faz a lista de jogos, até para te ver depois como que foi, entendeu? A minha lista tá batendo ou não tá batendo, entendeu? Então, isso é extremamente importante. Eu vou tentar converter, né, converter o agenda, né, que eu fazia aqui, eu faço, enfim, no YouTube. Eu vou tentar converter em forma de lista, tá? Fazer a listagem, largar no Instagram, tá? Porque a gente quer que vocês visitem o nosso Instagram. Então, lá eu vou começar a deixar a lista diária. Aí, se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui, eu vou entender que vocês querem essa lista e eu vou fazer ela diariamente, né? Ou na medida que tiver jogos, né, pra gente trabalhar, e vou deixar lá no Instagram para vocês, tá certo? Falando um pouquinho aqui do domingo, né, o jogo de hoje. Então, o Inter de Milão aqui de manhã bateu, e quem não pegou essa falta 10 em 10, né, da Inter de Milão, maravilhosa, né, maravilhosa falta, né? Eu confesso, né, que eu tava na cama, deitado, liguei a TV, né, acordei, o jogo era cedo, 7h30, acordei, liguei a TV, não deu 2 minutos, aconteceu a falta, eu disse, pô, vamos lá, esse é o primeiro jogo do dia, e já peguei esse gol lá na falta, né? O Fortuna também bateu, o Heidenheim também, Atlético de Madrid, esse jogo que a gente comentou, o Torino acabou goleando, né? Aconteceu também. O Frankfurt foi um jogo que também demorou um pouquinho para acontecer esse gol, mas aconteceu também, eu fiquei exposto até lá. O Grêmio, né, o nosso saudoso Grêmio, lei goleada de olho fechado, né, não tem nem o que dizer. Cremonese, eu nem me lembro se eu não trabalhei esse jogo, acho que como eu estava acompanhando o jogo do Grêmio eu não, e fazendo um churrasquinho, né, eu não acompanhei esse jogo do Cremonese. Liverpool foi o que eu comentei com vocês, o Milan bateu também, Gladbach, Roma, Lyon e Atlético Mineiro também, beleza? Então, depois de fazer a lista, a gente vai pro jogo e ver se realmente está batendo com a leitura de jogo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Convido de novo a participar do Telegram, do Instagram, aqui do YouTube, né? Siga a gente, que a gente tenta sempre largar o material de qualidade, tá? E se você, como eu falei, quiser saber mais a fundo e saber exatamente como a gente trabalha, né? Como são as estratégias, porque o que eu passei para vocês é o corpo da estratégia, mas tem muita coisa por dentro ali, várias análises que a gente faz, né? Aonde a gente pode passar para você, mas aí
a gente quer saber também se você quer, né, trabalhar e quer se tornar um profissional. Aí a gente vai fazer isso com você de forma particular, tá bom? Abraço, valeu, obrigado pela companhia. Até mais, galera. Valeu!